Agora que já aprendemos como responder uma intimação, vamos falar um pouquinho agora sobre as formas de envio de documentos ao TJ, ao PJE, sem a existência de uma intimação. E elas são através da petição inicial, né, que vocês vão utilizar esse widget aqui. Então, as formas são por petição inicial ou envio de uma manifestação avulsa. E aqui eu quero chamar a atenção com relação a um ponto relativo à manifestação avulsa, que é o seguinte: quando a minha intimação aqui está com prazo negativo para manifestação, uma vez que o expediente, uma vez que a intimação lá no sistema PJ já foi fechada, na hora que o membro responder a essa intimação, ela vai chegar ao PJE como uma manifestação avulsa. Lembrando que uma vez fechado o expediente, não é possível mais respondê-lo. Então, o nosso sistema, automaticamente verificando que aquela intimação já está com prazo negativo, ela transforma aquela resposta à intimação a uma manifestação avulsa, dando baixa no EGAB do membro daquela intimação. Agora, essa ferramenta de manifestação avulsa que nós temos aqui, ela, caso o membro envie um documento utilizando, não vai dar baixa em nenhuma intimação, mesmo que essa manifestação avulsa esteja enviando a um processo em que há uma intimação em aberto, tá ok? Então, tenham isso em mente. Então, tem duas formas de enviar uma manifestação avulsa para o PJE. Uma delas é respondendo uma intimação com prazo negativo, e essa transformação é feita automaticamente pelo sistema e gera baixa da intimação no EGAB. E essa outra aqui, que é direto na manifestação avulsa, que você vai enviar também, mas não dará baixa em nenhuma intimação no EGAB, pelo menos de forma automática. Tá ok? Eu vou mostrar aqui para vocês a tela já de manifestação avulsa, caso tenha a necessidade. Então o membro vai clicar aqui em manifestação avulsa, vai abrir essa tela aqui, que é muito semelhante àquela que nós vimos anteriormente na resposta da intimação. A diferença é só essa parte superior, em que ele já vai mostrar qual é a unidade, que na verdade o ofício do membro que está enviando aquela manifestação. Aí eu vou informar essa manifestação avulsa se ela é para o primeiro grau, né, a primeira instância do TJ, se é para o segundo grau, né, segunda instância aqui do TJ, ou se é um processo de execução penal e vamos enviar ele para o sistema CEU. Aqui eu vou colocar um número único do processo para onde eu estou me dirigindo essa manifestação avulsa. E aí daqui em diante a mesma coisa daquilo que a gente já tinha visto na resposta à intimação. Eu vou colocar aqui a descrição do documento, o tipo dele. Quando se trata de manifestação avulsa, hoje nós estamos enviando como petição. Se vocês lembrarem, quando eu faço a resposta a uma intimação, o tipo de documento é manifestação do MPDFT. Agora, quando eu envio uma manifestação avulsa, ela vai para lá, aqui nesse campo, nessa coluna tipo, ficará petição. Nós estamos vendo se realmente essa é a melhor forma ou não. Se alterarmos, teremos atualização do NeoCISPR e aí vocês verão nos vídeos de atualização, tá ok? Mas hoje, se o membro fizer uma manifestação avulsa, ele vai como tipo petição, e quando ele responde uma intimação, esse tipo fica como manifestação do MPDFT. Estamos pensando em talvez padronizar tudo como manifestação do MPDFT, e a descrição é o membro que vai colocar, tá ok? E aí aqui da mesma forma ele pode redigir a peça dele ou carregar o arquivo já pré-existente nos mesmos moldes, ou um PDF ou um PDF assinado no formato P7S, tá ok? O movimento também, vou ter que colocar o movimento da mesma forma que eu fiz na manifestação, na resposta à intimação. Os anexos, vou aqui de novo no exemplo para vocês.
posso fazer juntada direta. Que legal. Essa situação aqui, vocês estão vendo que o tipo não está pré-selecionado? Isso aqui está acontecendo porque eu não informei a instância, porque o tipo de documento vai variar com a instância, para que grau de jurisdição eu estou enviando esse meu documento, primeiro grau ou segundo grau. Se for segundo grau, ele vai me dar uma lista de documentos. Se eu colocar primeiro grau, ele vai me dar outra lista de documentos. Lembrando que, de forma padrão, ele fica marcado como outros documentos. E aqui, tá vendo que tá vermelho? É porque esse documento ele não é assinado, ele não está assinado. Esse aqui está assinado, né, dentro daquela lista que eu coloquei. E tem alguns deles, dos que eu selecionei, que não são aceitos porque eles são formato DOC assinado. Ele era um DOC X e foi assinado eletronicamente, o sistema não aceita. Então ele não coloca lá. Tá ok? A mesma barrinha que a gente já tinha visto anteriormente. E é isso, bem simplesinho para fazer a manifestação avulsa. Agora vamos para a petição inicial, que é um pouquinho mais complexa. É aqui nesse quadradinho verde, petição. E aí ele já vai me mostrar 5 etapas de preenchimento para o envio dessa petição inicial, ou seja, aquele trabalho que no processo físico era feito pelo protocolo do TJ, de inserir todas aquelas informações, agora quem é responsável pela petição inicial é quem já informa esses dados. Então, vou botar aqui não. Vocês viram que ele salvou o último rascunho que eu estava fazendo, mas como eu vou ensinar para vocês o passo a passo, então botei ali não. Então a primeira coisa, tem aqui a unidade do membro que está enviando essa petição inicial. Aqui eu vou informar se é um novo processo ou um processo incidental. Aqui é importante esclarecer algumas coisas. Praticamente todos os processos eles serão enviados como novo processo. Hoje só estamos trabalhando com uma classe como processo incidental, que é aquela que está ali em cima, vocês estão vendo ali, processo incidental, incluindo ação para cumprimento de sentença. Hoje, então, se eu na seara civil quiser dar início à fase de cumprimento de sentença, eu farei, caso o processo seja físico, e eu vou dar início à fase de cumprimento de sentença, então eu faço isso por meio de um novo processo incidental. Se o processo, fase de conhecimento, já era eletrônico, então você continua nos mesmos autos. Isso aqui foi feito para poder já agilizar a entrada de novos processos no formato eletrônico, tá ok? Então, praticamente todos os processos, hoje, à exceção do cumprimento de sentença, eles serão como novo processo, tá? E colocando como novo processo, temos uma questão aqui. Não sei se vocês sabem, mas essa distribuição ela é feita já na hora que eu chegar na quinta etapa e mandar enviar, ele já vai me retornar um documento informando para qual vara que esse processo foi distribuído. Significa que se na minha petição inicial eu colocar lá prevento o processo XYZ, essa prevenção não será analisada antes da distribuição. A regra do PJE é: faço a distribuição de forma aleatória, o magistrado que receber esse processo vai ler a sua petição inicial, vai ver lá a sua observação de prevenção, ele vai analisar, se for realmente o caso de prevenção, ele determina a redistribuição desse processo para a vara preventa. Então a regra é essa. Isso só não acontecerá com o novo processo incidental, que hoje é o cumprimento de sentença, tá ok? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui no processo, o novo processo. Vou informar aqui se é primeiro ou segundo grau, se eu estou enviando para um juiz ou para um desembargador. Vou colocar aqui a localidade, segundo grau, é só TJ deve ter segundo grau ou Leal Fagundes para uma turma recursal. Vou
colocar aqui primeira instância, que eu tenho uma maior opção, ó, vocês estão vendo? Todos os tribunais. Vou colocar aqui, antes de colocar, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu tentar clicar aqui em classe, ele não vai me mostrar nada, porque eu não disse qual era o fórum. Tenho que primeiro colocar qual é o fórum, e aí sim ele vai me disponibilizar uma tabela de classes possíveis para aquele processo, ok? Então eu vou colocar aqui alienação, competência, eu vou colocar aqui civil, família, ou fazenda pública, família, não sei nem se está certo aqui, código do assunto, eu posso colocar um nome, então tem que informar também qual assunto, isso aqui é obrigatório. Botei aqui um assunto, é possível colocar mais de um assunto? Sim, novo assunto aqui, eu posso informar quantos eu quiser. Lembrando que esse assunto, essas informações aqui, caso estejam erradas, elas podem ser alteradas lá pelo magistrado, ok? Vocês estão se perguntando aqui por que eu pulei esse importar dados SysProEB, vamos voltar aqui. Caso esse processo, caso eu esteja utilizando para ajuizar essa minha petição iniciar aqui um processo administrativo já cadastrado no SysProEB, eu posso colocar o nosso número interno aqui, tá ok? Que ele já vai puxar lá do SysProEB algumas informações, as informações que existirem lá, para poder agilizar o meu cadastramento. Então, se eu já colocar aqui o número de um processo que existe lá no SysProEB, ele já vai me preencher algumas coisas. Beleza? Aqui agora vamos falar sobre o novo processo incidental. Coloquei novo processo incidental e aí ele vai me pedir as informações. Esse aqui ele tem uma diferença do novo processo, ó. Vocês viram que sumiu aqui? Então, o novo processo incidental ele já me traz algumas exigências que não existem no novo processo, que é o número referenciado, ou seja, esse novo processo incidental ele precisa estar vinculado a um outro processo. Então, eu tenho que informar aqui qual é o número desse outro processo, o órgão julgador desse processo de origem e o nome do juiz prolator da decisão. Beleza? Isso aqui é o que você tem que colocar a mais que não precisava, que não precisa quando estamos falando de um novo processo. Beleza? Aqui, ó, também botar aqui segundo instância, segundo grau, classe, agravo de instrumento, perceberam? O agravo de instrumento também exige a apresentação, a informação do número de referência, ou seja, o processo o processo que deu origem a esse meu recurso. Porque eu preciso colocar aqui também o número do referenciado, o órgão julgador, e assim como as outras classes em que eu estou tratando de um recurso, mas que ele não é nos mesmos autos. Então, quando a gente entrar com os processos criminais, isso provavelmente vai acontecer com rese, com agravo e execução, todos eles eu vou ter que informar aqui qual é o número referenciado. Beleza? Vamos passar para a segunda etapa. Vocês viram que aqui em cima ficou vermelho? Toda vez que eu passar de uma etapa para outra com itens obrigatórios que não foram preenchidos, nesse caso aqui, número referenciado, órgão julgador, juiz prolator e o assunto, ele vai ficar vermelho aqui, me informando que não é possível enviar essa petição inicial, porque estão faltando algumas informações. Então vamos lá, etapa 2. Aqui eu vou informar qual é o polo passivo. Por que eu não vou informar o polo ativo? Porque nós somos o polo ativo, o Ministério Público é o polo ativo. Então aqui no polo passivo eu vou primeiro dizer pessoa física ou jurídica. Pessoa física, eu vou colocar o nome da pessoa, o gênero, masculino, feminino ou desconhecido. Se eu não tiver os documentos dessa pessoa, posso colocar aqui sem documento, viram que não está mais vermelho, ou seja, está ok, posso enviar ela dessa forma? Posso, mas se eu não informar quais são os dados do polo passivo, eu vou criar algumas impossibilidades, como a própria citação, né?
documentos identificadores, botar aqui nome da mãe, nome do pai. O endereço é importante aqui ressaltar uma questão. Se você já tem familiaridade com o sistema PJE, você vai saber que lá existe um botão similar a esse sem documento, que ele fala assim, endereço desconhecido. Esse botão não existe aqui no EGAB. Então, se você não sabe qual é o endereço do polo passivo, não clique em novo endereço, tá ok? Deixe do jeito que está. Se você sabe qual é o endereço do polo passivo, você vai clicar aqui em novo endereço, ele vai abrir, e você vai colocar CEP, bairro, cidade, UF, logradouro e o número. Se você quiser colocar mais de um endereço, não tem problema, você pode colocar quantos você quiser. Coloquei aqui 5 endereços. Não, mas esse aqui não existe mais, eu errei. Posso clicar no xizinho aqui do lado e vou excluindo todos eles. Então percebam que do jeito que está, passando para a etapa 3, não ficou vermelho. Mas se eu vier aqui, colocar novo endereço e pular para a etapa 3, aí sim ele vai ficar vermelho, tá ok? Então se eu não sei, é só não colocar aqui. E se eu não sei qual é o documento, eu também tenho que informar aqui, sem documento. Se eu deixar sem clicar e tentar passar para a etapa 3, continuará com erro. Tá ok? Então, sem documento, passo para a etapa 3. Etapa 3 eu vou informar características. Aí, muito importante essa diferença aqui, ó. Aqui eu estou informando se o processo que eu estou dando início, ele é segredo, deverá correr sob segredo de justiça ou não. Diferentemente da etapa 4, em que aqui eu estou informando se este documento é sigiloso ou não, assim como os anexos. Vou botar aqui um para mostrar, ó. Sigiloso é o documento, ok? Aqui é o documento. E etapa 3 é o processo. Então eu posso ter um processo público, se eu não marquei ele vai como público, com documentos sigilosos. Sim, é possível, ok? Então aqui eu vou informar se o processo corre sob segredo de justiça, o valor da causa e quais prioridades existem, se há alguma prioridade nesse processo. Etapa 4, aquilo que a gente já viu. A diferença aqui dessa tela para as outras é eu não tenho aqui nenhum lugar para informar qual é o processo, porque ele não existe, tá ok? E aqui o resto é a mesma coisa. Vou colocar qual é a descrição, posso redigir diretamente o documento ou carregar já direto um arquivo. Se eu clicar aqui em visualizar, o mesmo problema que deu antes, que é por causa do ambiente de treinamento, deve estar acontecendo alguma coisa, mas ele já vai me dar uma prévia do que eu enviarei ao TJ. Tá? Lembrando que essa prévia, assim como o documento que vai para o TJ, ele já vai com a logo do Ministério Público. E na próxima versão ele já virá aqui embaixo com o carimbo, com o nome do membro e o cargo, tá ok? E lá na logo também virá o ofício de onde está saindo esse documento, essa petição. O movimento eu vou informar do mesmo jeito que nos outros. Membro, vou informar, ele já vem pré-selecionado o membro dono do EGAB e eu posso acrescentar quantos eu quiser aqui. Vários membros foram responsáveis por esse processo. Isso aqui acontece bastante em alguns ofícios. E aqui a mesma coisa que a gente já tinha visto antes, a mesma barrinha, o mesmo limite. Assim que a gente resolver o problema do Google Chrome, provavelmente esse limite vai aumentar. A gente sabe que a gente pode chegar até 400 MB de documentos, né? E aqui eu vou selecionar qual é o certificado, que nem a gente já tinha falado antes. E a etapa 5 é uma etapa de conferência. Vamos conferir aqui os dados para ver se eles estão todos corretos, se é isso mesmo. Se tiver tudo ok, eu clico aqui em enviar e ele enviará, se todas as etapas estiverem corretas. Etapa 1 eu tenho aqui itens faltando e etapa 4 também tenho itens faltando, nesse caso aqui o movimento. Posso botar aqui um movimento qualquer. Lembrando que esses movimentos foram puxados da tabela de taxonomia, ok? Se eu colocar aqui em cima ele me explica que movimento que é.
e eu venho para a etapa 5 e faço o envio. Tá ok, pessoal? Bom, é basicamente isso. Próximo vídeo que a gente vai falar um pouco sobre os principais erros, tá ok? Mas com relação à petição inicial e a manifestação avulsa, é basicamente isso, é bem simples, né? Como eu falei para vocês, o sistema é bem simples, basta a gente entender e se adaptar a essa nova realidade do processo eletrônico. Beleza? Então agora vamos para os principais erros que nós lidamos com o processo eletrônico.